Ela passava o dia cozinhando para fugir da dor. Ele comia sem parar, tentando esquecer o que o machucava por dentro. Mas quando começaram a aparecer machucados onde antes só havia carinho, o fazendeiro quieto não conseguiu mais fingir que nada estava acontecendo. E o que ele fez na casa ao lado revelou o segredo mais sombrio da cidade. A frigideira chiava como um aviso de cobra, agudo e repentino, bem quando Sofia se virou do fogão. Suas mangas haviam escorregado novamente pelo antebraço, e dessa vez, Joãozão Ferreira viu a borda de uma mancha roxa, escura e profunda como algo apodrecendo sob a pele, apareceu antes que ela pudesse puxar o tecido de volta ao lugar. Ele não disse uma palavra, não imediatamente. Apenas observou o rosto dela, mas Sofia não se intimidou. Não encontrou os olhos dele. Apenas colocou a panela na mesa como se nada tivesse acontecido e perguntou se ele queria mais. Seus biscoitos estão queimando, Joãozão murmurou em vez disso, mesmo que estivessem. Ele só precisava que ela desviasse o olhar, e ela o fez. A fazenda estava silenciosa como sempre. O vento nas árvores, o zurrar distante de uma mula, o murmúrio baixo do gado se ajeitando antes do anoitecer. Mas a mente de Joãozão não se acalmava. Não dessa vez. Ele havia contratado Sofia 6 meses atrás, uma viúva, ou assim ela dizia, que precisava de trabalho, e ele precisava de ajuda. Ela era simples, educada e trabalhadora. Nunca atrasava, nunca pedia nada além do seu pagamento e do quartinho nos fundos da despensa. Ele não sabia quase nada sobre ela, mas naquela noite, o silêncio entre eles parecia mais pesado, perigoso até, como se algo não dito finalmente tivesse vindo à luz. Joãozão não era um homem de muitas perguntas. Da última vez que o fizera, sua esposa havia morrido e levado o filho que esperavam com ela. Uma perda assim ensina a um homem que a curiosidade tem seu preço. Ainda assim, quando Sofia despejou o café em sua caneca e estremeceu, apenas um leve tremor, mal perceptível, quando seus dedos tocaram a borda, ele notou outra mancha roxa, dessa vez no pulso. O silêncio se esticou por tempo demais. Sofia percebeu. Ela se endireitou e virou para sair do cômodo, mas a voz de Joãozão cortou a cozinha como um laço que se estica de repente. Quem fez isso? Ela parou, sem se virar, sem respirar, apenas parou. Não sou tolo, Sofia, ele acrescentou, mais suave agora. E você não é desastrada. Então quem fez isso com você? A pausa que se seguiu foi mais longa do que qualquer sermão que Joãozão havia assistido na cidade. Quando ela se virou, seu rosto estava ilegível, nem assustado, nem desafiador, apenas cansado. Não importa, ela disse. Está feito. Joãozão empurrou sua cadeira para trás. O ranger da madeira no chão de tábuas ecoou na pequena cozinha. Você não acredita nisso? Ele disse. Acredito que não é da sua conta, ela respondeu, cruzando os braços, não em desafio, mas em defesa, como se ela não se mantivesse inteira, fosse desmoronar. Você me contratou para cozinhar. Eu estou cozinhando, é só isso. Mas não era só isso, não mais. Algo estava se desfazendo diante dele, algo que ela havia trabalhado duro para manter costurado. Ele podia ver agora as mudanças sutis, a forma como ela se encolhia com barulhos repentinos, como dormia tarde em algumas manhãs, ou usava luvas até mesmo para descascar ervilhas, como ficava olhando para o fogo por tempo demais, como se ele tivesse algo a dizer que ela não queria ouvir. Você tem filhos? Joãozão perguntou de repente. Sofia piscou. Nenhuma família, nenhuma que conte. Então você está sozinha? A mandíbula dela tensionou. Estive sozinha a maior parte da minha vida. Joãozão se aproximou. Não agressivo, nem gentil, apenas perto o suficiente para que ela tivesse que olhar para cima. Você não está sozinha aqui, ele disse. Não se não quiser estar. Aquilo rachou algo dentro dela de leve. O lábio dela tremeu por meio segundo, antes que ela o apertasse novamente. Ele não insistiu. Apenas caminhou até a porta dos fundos, abriu-a e olhou para a longa extensão do crepúsculo que cobria o pasto. Vacas se agrupavam na distância. O vento puxava a lanterna da varanda, fazendo-a ranger. Naquela noite, Joãozão não dormiu. Ele a ouviu se movendo na cozinha depois da meia-noite. O leve tilintar de metal, o suave arrastar de uma perna de cadeira. Ele quase se levantou, quase foi dizer algo. Mas quando entreabriu a porta do quarto, a viu ali, sentada à mesa. Um lenço enrolado firmemente no pulso, enquanto descascava uma maçã machucada. Ela não chorava, apenas observava a fruta escurecer no ar. Na manhã seguinte, ela usava mangas compridas novamente. As marcas roxas estavam escondidas, mas Joãozão não conseguia desvê-las. Não conseguia desouvir o nada que ela disse quando ele perguntou quem a havia machucado. Mais tarde naquela semana, enquanto consertava a tranca do celeiro, Joãozão notou marcas de carroça frescas, fundas, que não
não eram da própria fazenda. Alguém havia vindo tarde da noite, parado perto da janela da despensa e partido. Ele entrou, o rosto tenso. Sofia. Ela estava lavando o chão de joelhos, as mangas arregaçadas novamente. Ele se agachou ao lado dela. Quem esteve vindo aqui? Ela não respondeu. Não minta, ele disse, mais baixo agora. Eu vi as marcas. Ela congelou. Então, quase inaudível, ela sussurrou. Ele não vai parar de vir. Nunca para. Não importa o quanto eu fuja. O sangue de Joãozão gelou. Quem? As mãos de Sofia tremeram. O nome dele é Cícero Braga. O nome não significava nada para Joãozão, mas o olhar no rosto dela, sim. Você quer que eu vá ao delegado? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça violentamente. Não, a lei nunca me ajudou. Ele tem amigos em lugares que fecham os olhos. Dinheiro compra silêncio. Eu vi isso. Joãozão se levantou, a mandíbula cerrada. Então acho que é hora de alguém não ficar em silêncio. Sofia olhou para cima, assustada. Você nem me conhece, ela disse. Não, Joãozão disse. Mas eu sei o que é enterrar alguém que você amou e se perguntar todas as noites se poderia ter feito mais. Não vou enterrar ninguém de novo. Naquela noite, Sofia cozinhou ensopado. Ela não falou muito, mas colocou a tigela dele com cuidado. E Joãozão notou que as mãos dela haviam parado de tremer. Mas nenhum dos dois viu a figura observando da linha das árvores, enquanto o sol baixava. A manhã seguinte chegou fustigada pelo vento. O céu um cinza escuro que combinava com os olhos de Sofia quando ela entregou o café a Joãozão. Ela não disse uma palavra, e ele também não, a princípio. Algo na maneira como ela se movia, quieta mas tensa, como se estivesse esperando que o chão desabasse sob seus pés, disse a ele que a conversa da noite anterior havia aberto uma ferida que ela mantivera enfaixada por muito tempo. Mas Joãozão não era estranho a feridas que nunca cicatrizavam, certo? Ele havia aprendido há muito tempo que o silêncio é onde a dor cria raízes, e ele não deixaria as dela continuarem a crescer. Ele observou da varanda enquanto ela pendurava a roupa perto do celeiro, as mangas puxadas para baixo, apesar do calor crescente. Um dos prendedores de roupa caiu e ela se agachou para pegá-lo, mas congelou no meio do movimento. Um corvo grasnou em algum lugar acima, mas Sofia não estava olhando para os pássaros. Ela estava olhando além da cerca de arame farpado onde as marcas haviam estado, os olhos fixos na estrada que levava à cidade. Joãozão seguiu o olhar dela e também viu. Um cavaleiro, cavalo preto, passo lento e deliberado, o tipo de homem que não precisava se apressar porque o medo corria à sua frente. Sofia se virou e voltou para dentro de casa. Joãozão a encontrou na porta. Ela assentiu, o rosto pálido. Joãozão saiu, desprendendo a espingarda do suporte logo na parede. Ele não parece tão grande daqui. Não parece, Sofia disse calmamente. Mas não precisa ser. Eles observaram enquanto o cavaleiro parava na cerca. Ele não desceu do cavalo, não gritou. Apenas ficou ali sentado como um lobo espreitando um galinheiro. Então, lentamente, ele virou o cavalo e desapareceu na linha das árvores. Sofia exalou uma longa respiração trêmula e desabou na cadeira mais próxima, como se tivesse se segurado em pé apenas pela própria dignidade. Joãozão ficou na porta, a espingarda ainda na mão, a imagem do rosto daquele homem gravada como pedra em sua mente. Vou à cidade, ele disse. Não, Sofia retrucou mais alto do que pretendia. Não vá ao delegado. Eu disse a você que ele não se importa. Ninguém se importa. Cícero é dono de metade dos homens deste condado. Juízes, delegados, até mesmo padres. Ele age bem com o pessoal da igreja, doa para suas missões, compra brinquedos para os órfãos todo Natal. Você vai lá com uma história sobre mim e marcas roxas e eles vão rir de você. Não vou ao delegado, Joãozão disse, entrando no cômodo e encostando a espingarda suavemente na perna da mesa. Vou ver um homem que costumava cavalgar com os patrulheiros antes de se aposentar aqui com um olho e uma mancada. Um homem assim não se importa com política. Ele só se importa com a justiça. Sofia olhou para ele, descrença lutando contra a esperança em seus olhos. Você faria isso por mim? Joãozão assentiu. Não é sobre fazer por você, é sobre fazer o que é certo. Ele partiu antes que ela pudesse dizer mais, selando sua égua e seguindo para o leste, a poeira subindo atrás dele em plumas suaves. Sofia o observou cavalgar e pela primeira vez desde que pisara em sua fazenda, sentiu algo estranho e desconhecido florescer em seu peito. Segurança. A fazenda permaneceu quieta em sua ausência, mas os nervos de Sofia não. Ela continuava olhando por cima do ombro
ombro, parando no meio da tarefa para olhar pelas janelas ou encostar o ouvido na parede dos fundos. No fim da tarde, ela estava na despensa organizando potes quando ouviu. O assoalho rangeu atrás dela. Ela se virou, o coração batendo forte, mas era apenas Marquinhos, o jovem peão de Joãozão, não mais que 17 anos, com as bochechas ainda com a poeira da juventude. Dona Sofia, ele disse nervosamente, torcendo o chapéu nas mãos. Tem um homem perguntando pela senhora no portão. O estômago dela revirou. Que tipo de homem? O tipo que não pisca muito. Alto, chapéu preto, bem educado, mas disse que tinha um recado. Sofia quase derrubou as compotas, apressando-se para passar por ele. Ela saiu pela porta dos fundos e atravessou o campo, Marquinhos a seguindo como um filhote confuso. Ao se aproximar da cerca, viu o envelope pregado no poste. Nenhum cavaleiro à vista, apenas aquela única folha de papel limpa, tremulando levemente ao vento. Ela o arrancou e desdobrou. Não havia assinatura, apenas 6 palavras. Você não vale a pena morrer por você, Sofia. As letras eram em tinta, mas ela viu sangue entre as linhas. Ela se virou para Marquinhos. Chame os outros meninos. Tranque o celeiro, o galinheiro, tudo. Quero todos dentro antes do anoitecer. De volta à casa, Sofia trancou todas as janelas. Trancou todas as portas. Ela colocou a espingarda de Joãozão no colo e sentou-se no canto da cozinha com uma manta sobre os joelhos, ouvindo cada ranger e gemido da casa como se cada um fosse um grito. Lá fora, o sol se esvaiu no céu. Joãozão voltou depois da meia-noite, os cascos de sua égua soando como tiros no silêncio. Quando Sofia abriu a porta, ele viu o cano de sua própria espingarda apontado para ele e levantou as 2 mãos. Sou eu, ele disse calmamente. Ela a abaixou, sem fôlego. Você voltou. Claro que sim. Ele entrou, os olhos percorrendo a casa. Você ouviu de novo? Não, mas ele deixou isso. Ela entregou a nota a ele. Joãozão leu uma vez, depois 2, depois dobrou-a cuidadosamente e guardou-a no bolso. Você encontrou o homem que ia ver? Ela perguntou. Encontrei. E ele está disposto. Disse que precisa de um nome, um rosto e um motivo. Disse a ele que teria os 3 pela manhã. Mas Cícero, ele não joga limpo. Joãozão assentiu. Nem eu. Os 2 se sentaram, a casa em silêncio ao redor deles. Não vou fugir de novo, Sofia sussurrou. Você não terá que fugir. Ele pegou a mão dela. Não em romance, nem mesmo em conforto, apenas em solidariedade. Naquela noite, os 2 não dormiram. Mantiveram as lâmpadas baixas e as portas trancadas. E quando o amanhecer chegou, trouxe consigo poeira no horizonte. Mas dessa vez, não era um homem cavalgando em direção a eles. Eram 3. Joãozão estava na varanda, a espingarda nas costas. Sofia ao seu lado com um revólver que ela não tocava desde que seu irmão a ensinara a atirar. À medida que os cavaleiros se aproximavam, um se desviou e cavalgou para o norte. Outro foi para o sul, mas o terceiro, o do chapéu preto, continuou vindo. Ele parou no mesmo poste onde pregara a nota, dessa vez descendo do cavalo. Joãozão desceu da varanda. Os 2 homens se encararam a 10 passos de terra batida. Bom dia, Cícero disse, sorrindo. Você não pertence aqui, Joãozão respondeu. Só estou aqui por uma moça. Ela é minha. Ela não é sua. Nunca. Cícero inclinou a cabeça. Você acha que pode me deter? Eu não acho, Joãozão disse. Eu ajo. E atrás dele, das sombras da varanda, surgiu o sargento Elias, o patrulheiro de um olho só. O sargento Elias não disse uma palavra enquanto descia os degraus da varanda. Não precisava. Sua presença por si só gelava o ar. Um silêncio denso se instalou entre os 2 homens, a 10 passos de distância, com Sofia observando por trás da cortina, como se seu fôlego pudesse desequilibrar a balança. O sorriso de Cícero tremeu como se a confiança em seus ossos tivesse rachado um pouco. Ora, espere aí, Cícero disse finalmente, mudando de posição. Eu não vim aqui para derramar sangue, apenas para uma conversa. O patrulheiro continuou caminhando. Não há motivo para escalar as coisas, Cícero acrescentou, recuando um passo em direção ao seu cavalo. Não tenho briga com o senhor, ainda sem resposta. O casaco do patrulheiro esvoaçava ao vento, revelando o ferro em seu quadril. 2 revólveres combinando, gastos pelo uso, não chamativos, não vistosos, apenas ferramentas antigas nas mãos de alguém que havia enterrado demônios demais para ter medo de mais um. Cícero voltou os olhos para Joãozão. Você está jogando
jogando um jogo perigoso, pecuarista. Essa mulher que você está protegendo, ela custou a homens mais importantes que você muitos problemas. Ela não está me custando problemas, Joãozão disse. Ela está me dando propósito. A boca de Cícero se apertou. Você acha que pode simplesmente limpar a bagunça de outra pessoa, acolher uma mulher quebrada, remendá-la e se sentir um herói? Não, Joãozão disse simplesmente. Eu acho que posso ser um homem. Nesse momento, o patrulheiro parou bem ao lado de Joãozão. Ele não levantou a arma, não hesitou, apenas falou. A voz tão seca e morta quanto o vento em ossos velhos. Você está invadindo. O sorriso de Cícero havia sumido agora. Tudo bem, vou embora por enquanto. Mas não confunda misericórdia com fraqueza. É melhor ir antes que eu a confunda com permissão, o patrulheiro disse. Cícero estalou a língua, depois se virou para seu cavalo. Montou em um movimento suave e cavalgou sem outra palavra. Mas a poeira que seu cavalo deixou para trás não era uma retirada. Era um aviso, uma promessa. Sofia sentiu isso profundamente em seu peito ao sair para a varanda, os braços tremendo. Obrigada, ela sussurrou para o patrulheiro. Ele assentiu uma vez, depois se virou para Joãozão. Ficarei na cidade alguns dias. Se ele voltar, mande um recado. Você tem amigos agora. Agradeço, Joãozão disse. No meio da manhã, a fazenda estava em silêncio novamente, mas Sofia sabia que o silêncio não significava paz. Ela mantinha as mãos ocupadas remendando cortinas, organizando temperos, assando pães que não precisava. Joãozão verificou as cercas 3 vezes naquele dia e falou pouco, seus pensamentos pesados como âncoras. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir, não de medo, mas de memórias. Era estranho como a mente funcionava, como esperava até que o corpo estivesse mais seguro para liberar as piores tempestades interiores. Ela deitou no catre, as mãos sobre o estômago, olhando para as vigas de madeira acima dela, como se pudessem se abrir e despejar seu passado sobre seu peito. Ela se lembrou da primeira vez que Cícero a havia agredido. O choque, a traição aguda, depois as desculpas, as flores, o charme que a convenceu de que nunca mais aconteceria, até que aconteceu de novo e de novo. Ele nunca deixava marcas visíveis no início. Dizia que era mais esperto que isso, mas esperto não significava gentil, e as marcas roxas haviam aparecido eventualmente, nas costelas, nos braços, nos lugares que as roupas cobriam e o orgulho tentava ignorar. Quando ela fugiu, não estava apenas escapando da dor. Ela estava fugindo da versão de si mesma que acreditava merecer aquilo. Joãozão bateu suavemente na moldura da porta. Você está acordada? Ela sentiu no escuro. Não consigo parar de pensar. Nem eu. Ele entrou e sentou-se perto da beira do quarto, onde o brilho do fogo fazia padrões suaves na parede. Sabe, minha esposa costumava fazer isso também. Assar quando estava nervosa. A casa sempre cheirava a canela ou algo assim, mesmo quando não tínhamos apetite. Sofia sorriu fracamente. Parece que ela era gentil. Ela era bondosa demais. Talvez tenha morrido acreditando que o mundo era melhor do que é. O que aconteceu com ela? Joãozão olhou para as chamas por um longo tempo. Febre a levou rápido. Um dia ela estava rindo de uma piada que nosso vizinho contou. No dia seguinte ela se foi. Sinto muito. Ele deu de ombros, mas não foi um gesto frio. Era o tipo de encolher de ombros que um homem dá quando a dor se tornou parte de seus ossos. Já faz anos. Não dói do mesmo jeito, mas ainda ecoa. Sofia se levantou e caminhou até a lareira, apertando um chale em volta dos ombros. Você acha que alguém como eu merece uma segunda chance? Ele olhou para ela. Eu acho que alguém como você merece paz. Ela desviou o olhar, piscando com força. Aquele homem, ele não desiste. Então nós também não vamos desistir de você. Mais tarde, naquela semana, Joãozão foi à cidade comprar suprimentos. Deixou Sofia com os peões e uma lista de tarefas longa o suficiente para manter qualquer um ocupado. Mas no meio do dia, ela notou algo estranho. Marquinhos e os meninos estavam quietos. Quietos demais. Quando ela perguntou para onde estavam indo, eles gaguejaram meias verdades e desculpas. Ela os seguiu pela cerca em direção ao bosque e lá, sob as árvores, encontrou uma carta pregada em um toco de árvore. O nome dela, Sofia Esther Guimarães, escrito em tinta delicada. Ela a arrancou, o coração batendo forte, e leu: uma semana. Você pode voltar em silêncio ou eu vou arrastar você de volta fazendo barulho. O homem com quem você está não passará da noite se você não escolher direito. C. Ela amassou o papel e se virou para os meninos. Quem deixou isso aqui? Eles se entreolharam. Me digam, um homem deixou cedo, Marquinhos admitiu. Disse que era para a senhora. Sofia correu de volta para a casa. Pegou a espingarda que Joãozão a ensinara a usar e ficou na janela até que o cavalo dele retornasse pela colina. Ela o encontrou no portão, a carta na mão.
Os olhos selvagens. Eles vão matar você. Joãozão pegou a nota e leu em silêncio. Então ele a dobrou, guardou-a no bolso e disse: então é melhor que eles tragam mais do que uma caneta da próxima vez. Naquela noite, Joãozão telegrafou para o patrulheiro. Desta vez, a resposta foi simples. Diga a ela para fazer uma mala. Não estamos apenas defendendo esta terra, estamos levando a briga até ele. Quando o patrulheiro chegou, Sofia havia embalado apenas o que podia carregar nas costas: 2 vestidos, uma Bíblia e um pequeno medalhão que fora de sua mãe. Joãozão encontrou o patrulheiro na beira de sua propriedade, assim que a aurora transformou as colinas em fogo. Nenhuma palavra foi necessária. Os 2 homens se encararam, e o aceno entre eles foi tão solene quanto um contrato escrito em sangue. Onde? O patrulheiro perguntou. Joãozão apontou para o oeste. Ele tem terras perto do córrego Delmar. Dizem que ele as construiu rápido depois que ela partiu. Novas cercas, um grande celeiro, casa de pedra feita para durar. Provavelmente achou que ela rastejaria de volta para ele. Ele não vai esperar que ela volte com alguém que não rasteja. Sofia deu um passo à frente, pálida, mas firme. Você realmente acha que vai funcionar? Não, o patrulheiro disse. Mas eu sei que covardes só rugem quando se sentem seguros. Tire essa segurança deles e eles choramingam. Então eles cavalgaram. Apenas os 3. Joãozão, Sofia e o patrulheiro, movendo-se tão rápidos e silenciosos quanto sombras cortando a luz da pradaria. Sofia usava um dos velhos casacos de Joãozão, as mangas muito longas, a bainha arrastando no vento, e escondeu o cabelo sob um chapéu de aba larga. A estrada se estreitou e se tornou traiçoeira ao atingir as colinas. Coiotes uivavam perto do anoitecer. Eles dormiam em turnos. Na segunda noite, Sofia falou novamente. Eu costumava sonhar em fugir, ela disse suavemente enquanto Joãozão cuidava do fogo. Mas mesmo quando eu estava longe, não me sentia livre. Não até agora. Joãozão não olhou para cima. É assim que é às vezes. As correntes permanecem por dentro muito depois de se quebrarem por fora. Ela olhou para o patrulheiro que estava afiando uma faca à luz do fogo. Você já foi casado? Ele não respondeu imediatamente. Uma vez, brevemente. O que aconteceu? Ele não parou de trabalhar a lâmina. Ela me fez escolher, ela ou o trabalho. Eu escolhi errado. O silêncio se esticou. Sofia observou as faíscas dançarem para cima. Você se arrepende? Todos os dias, ele disse. Depois se levantou, caminhou para as árvores e desapareceu na escuridão. Eles alcançaram o córrego Delmar na manhã seguinte. A terra estava cercada por arame farpado alto e apertado, enrolado como veneno. A casa se erguia em um cume, fumaça saindo de sua chaminé. Um homem com um rifle patrulhava perto do celeiro. Outro se apoiava no portão do curral, mascando algo fedorento e observando a estrada com olhos que não piscavam o suficiente. Ele está esperando problemas, Joãozão murmurou. Não, o patrulheiro corrigiu. Ele está esperando que ela venha sozinha. Eles não se apressaram. Esperaram até o anoitecer, e quando se moveram, fizeram-no em silêncio. O patrulheiro pegou o lado oeste da propriedade, desaparecendo na sombra. Joãozão e Sofia rastejaram em direção à casa. Cada tábua em que pisavam parecia gemer como uma consciência. Ao lado do celeiro, Sofia congelou. Houve um som, um gemido, de uma criança. Ela se virou bruscamente. Através de um buraco de nó no celeiro, ela viu uma menina, não devia ter mais de 8 anos, encolhida ao lado de um cachorro, ambos acorrentados. Joãozão se inclinou. Você a conhece? Sofia balançou a cabeça. Não, mas ela é como eu era. Isso foi o suficiente. Eles mudaram de curso. A porta do celeiro rangeu ao se abrir. A menina estremeceu, protegendo o rosto. Joãozão se agachou. Ei, está tudo bem. Ela não acreditou nele. Não a princípio. Não até Sofia dar um passo à frente, ajoelhar-se ao lado dela e estender a mão para a corrente. Eu sei como é isso, Sofia sussurrou. A menina olhou para cima, os olhos velhos demais para seus anos. Então, lentamente, ela assentiu. Joãozão quebrou a corrente com uma ferramenta de sua alforge. O cachorro não rosnou, não latiu. Apenas se encostou na perna de Sofia como se soubesse que a paz estava próxima. Então uma voz rompeu o silêncio. Ora, vejam só. Demorou, hein? Cícero estava na porta do celeiro, um rifle em uma mão, uma tocha na outra. Seu sorriso era iluminado pelo fogo e falso. Atrás dele, 2 homens deram um passo à frente, ambos armados. Você voltou, Sofia, como eu disse que faria. Quase senti sua falta. Sofia se colocou na frente da menina. Você não tem o direito de sentir minha falta. Você deveria ter trazido flores, Cícero disse. Então virou os olhos para Joãozão. E você? Bem, você está cheio de decisões ruins, não é? Joãozão não hesitou.
Deixe a menina ir. Cícero riu. Você acha que é o primeiro homem que tentou me enfrentar? Você acha que a coragem compra proteção? Ela te compra uma cova rasa. Então, um som partiu à noite. Um assobio agudo, distinto, seguido por um tiro. A tocha na mão de Cícero explodiu em faíscas, e ele cambaleou para trás, uivando da linha das árvores. O patrulheiro saiu, rifle em punho, cano fumegando e mira firme. Os próximos tiros não são um aviso, ele disse. Cícero cambaleou, sangue florescendo de um arranhão em seu ombro. Você vai para a forca por isso? Ele cuspiu. Eu tenho amigos? Não mais, o patrulheiro disse. Todos leram a carta que enviei. O juiz, o delegado, o padre. Eles sabem sobre os papéis que você forjou, as meninas que você comprou, a terra que você roubou. Você é um fantasma agora, Cícero. Um homem sem amigos já está morto. Mas Cícero não estava pronto para ir em silêncio. Ele levantou o rifle, mirando em Sofia, e Joãozão o tacleou. Os dois homens caíram na terra, os punhos voando. Joãozão se movia como um homem possesso, não selvagem, mas focado. Ele não gritava, não xingava, apenas desferia cada golpe com o peso das noites passadas, rezando para que ela estivesse segura, com a dor de saber que a paz não era passiva, tinha que ser conquistada. Quando Cícero parou de se mover, seu rosto era uma bagunça de sangue e poeira. Ele gemeu uma vez, depois ficou imóvel. Sofia ficou sobre ele, respirando com dificuldade. Você nunca me possuiu. A menina se agarrou à perna dela. Joãozão se levantou, a mandíbula cerrada. O patrulheiro se aproximou, ajoelhou-se ao lado de Cícero, verificou o pulso e assentiu uma vez. Ele vai viver por enquanto. Mais tarde, enquanto o sol nascia sobre a destruição, Sofia estava perto do córrego, lavando as mãos da menina, enquanto Joãozão acendia uma fogueira para o café da manhã. O cachorro sentava-se perto, a cauda batendo lentamente. O patrulheiro selou seu cavalo. Vocês dois vão ficar bem? Joãozão assentiu. Vamos, agora. Sofia olhou para ele, os olhos suaves. Obrigada. O patrulheiro não sorriu, mas seu aceno carregava mais do que palavras. Ele cavalgou sem cerimônia, como um homem que sabia que seu propósito havia sido cumprido. Naquela noite, a menina dormiu entre Sofia e Joãozão em uma cama de cobertores. As estrelas brilhavam acima como velas no céu. Joãozão sussurrou no escuro. Qual o nome dela? Sofia acariciou o cabelo da menina. Ela disse uma vez, Alice, esse é um nome forte. O meu também era, Sofia sussurrou. Mas eu o esqueci por um tempo. Você se lembra agora? Ela se virou para ele, as lágrimas cintilando. Lembro. A cidade de Crossbone não via Sofia há 3 anos. Alguns acreditavam que ela havia fugido para o rio e se jogado. Outros imaginavam que ela havia ido para o oeste, talvez encontrado um novo nome e uma vida melhor. Alguns sussurravam que Cícero finalmente havia feito o que sempre ameaçara e a enterrado em suas terras. Ninguém tinha a prova ou a coragem de cavar. Então, quando Sofia entrou na igreja no domingo seguinte com uma menina no colo e um homem quieto e experiente ao seu lado, ninguém soube o que dizer. Mesmo o padre, um homem que havia sobrevivido à guerra, ao tempo e a homens como Cícero, parou no meio do sermão e quase deixou cair sua Bíblia. Ela caminhava com os ombros para trás e o queixo erguido, mas o medo não a havia deixado completamente. Permaneceu perto como o eco de um pesadelo, esperando nos cantos por momentos de silêncio para rastejar de volta. Joãozão estava ao lado dela, a mandíbula tensa sob um rosto recém-barbeado, as botas limpas e polidas. A criança se agarrava ao vestido de Sofia como se tivesse criado raízes em suas dobras, e o cachorro, esfarrapado e leal, sentava-se do lado de fora da porta da igreja, recusando-se a ser deixado para trás. Eles se sentaram no banco de trás. Joãozão segurava o chapéu nas mãos, os dedos dobrados em torno da aba. Sofia nunca baixou o olhar. Quando o hino final desvaneceu e as pessoas começaram a sair, o padre desceu, as botas lentas nos degraus de madeira. Seus olhos escanearam Joãozão, depois pousaram em Sofia. Eu a enterrei, ele disse, a voz baixa. Não, senhor, Sofia respondeu. Você apenas parou de procurar. Aquilo o silenciou. Um fôlego passou entre eles, longo e pesado. Então o padre assentiu e estendeu a mão. Bem-vinda de volta. A cidade demorou mais para se acostumar. Os homens de Cícero haviam se dispersado após o incidente, e embora nenhuma acusação tenha sido formalmente registrada, a história se espalhou. Como um homem da lei do leste havia vindo e caçado fantasmas da pradaria com um único tiro, como Cícero havia recolhido o que restava de seu orgulho e rastejado
despejado para algum lugar no sul, ainda sangrando, ainda furioso. Como Joãozão Ferreira, um viúvo que ninguém realmente conhecia, havia se colocado entre o mal e uma mulher que muitos já haviam esquecido. Os sussurros mudaram. Portas que antes se fechavam rapidamente quando Sofia passava agora se abriam com cautelosa curiosidade. Pessoas vinham com pão, casacos velhos, convites para o jantar. Sofia aceitava pouco, mas sorria quando podia. Ela levava a menina, Alice, até a escola e esperava até que ela desaparecesse pela porta antes de ir embora. O cachorro esperava com ela, sempre. Joãozão consertava a cerca, construiu um novo balanço na varanda. Ele ensinava à menina, Alice, como alimentar as galinhas sem assustá-las, como estender a palma da mão para os cavalos para que não mordessem. Ela ria mais agora, ainda se assustava com barulhos altos, ainda se encolhia se alguém levantava a mão muito rápido, mas seus ombros não se curvavam mais tão apertados para dentro. Ela dormia a noite toda. Era fim de outubro quando Sofia perguntou a Joãozão se ele se sentaria com ela perto do fogo. Eles não haviam conversado muito desde o retorno. Palavras, ambos sabiam, às vezes podiam fazer mais mal do que bem quando ditas cedo demais. Mas naquela noite ela sentou-se no chão ao lado da lareira, os joelhos junto ao peito, e observou as chamas com olhos que viam algo muito mais antigo que o fogo. Nunca te agradeci, ela disse. Você não precisa, eu preciso. Ela se virou para ele. Você não precisava me ajudar. Ele olhou para as mãos. Eu não te ajudei, Sofia. Eu apenas fiz o que um homem deve fazer. Ela o estudou. Poucos teriam feito. Poucos merecem se chamar de homens. Silêncio novamente, mas mais gentil desta vez. Eu não sei como viver assim. Ela sussurrou. Ele olhou para ela. Como o quê? Salva. Joãozão se inclinou para a frente, a voz suave. Você não precisa saber. Você só precisa se permitir tentar. Alice se mexeu no andar de cima, murmurando algo em seu sono. Sofia se levantou, pronta para ir, mas Joãozão colocou a mão levemente em seu pulso. Ela está bem. Sofia exalou e sentou-se novamente. Ela me chama de mamãe, ela disse. Você é. Ela balançou a cabeça. Ainda não. Na verdade, não. Ela teve uma vez, mas está começando a esquecer. Posso ver em seus olhos. Joãozão não respondeu. Ela merece algo melhor do que uma mulher com pedaços quebrados, Sofia disse. Ela merece alguém que a ame, Joãozão disse. Isso é tudo que importa. Ela olhou para ele novamente e naquele olhar havia algo não dito, uma pergunta que nenhum dos dois tinha coragem de expressar. Ainda não. A neve veio cedo naquele ano. Quando a geada tocou as cercas e transformou o pasto em prata, Sofia havia encontrado um ritmo. As manhãs eram lentas, cheias de ovos e biscoitos. A voz de Joãozão cantarolando hinos antigos enquanto ele cortava lenha. Alice ajudava na horta, embrulhada em um casaco grande que alguém da cidade havia dado. O cachorro ainda a seguia por toda parte, mas a paz é frágil. Ela vive de tempo emprestado. Era no meio da semana quando a batida veio. Não o tipo fraco e fantasmagórico que inicia histórias, mas uma batida firme e medida. Sofia congelou onde estava, farinha nas mãos, torta pela metade na bancada. Joãozão abriu a porta. 3 homens estavam do lado de fora. Não eram da cidade, nem da lei. Viajantes, talvez. Ou pior, procurando por Cícero, o mais alto disse. Ele tinha uma cicatriz profunda na mandíbula e olhos que não sorriam. Ele tem algo que nos pertence. Joãozão não piscou. Não tem Cícero aqui. E o homem deu um passo à frente. Ele nos vendeu uma menina de 9 anos. Disse que ela estaria em seu lugar até a primavera. Ela não está lá, mas o sangue dele está no chão do seu celeiro. Joãozão não recuou. Isso é problema de vocês? O homem sorriu lentamente. Agora é. Sofia apareceu atrás de Joãozão, pálida mas firme. Ela viu o olhar do homem mudar. Viu como ele tentou olhar além de Joãozão para dentro da casa. Seu sorriso se alargou. Ah, aí está ela. A espingarda subiu antes que ele pudesse terminar. Sofia não hesitou. Joãozão não piscou. O cano repousou firmemente contra o peito do homem. Ela é nossa, o homem disse. Ela é minha, Sofia respondeu. Ele riu. Você acha que aquele cachorro vai protegê-la? Aquela menina nem tem um nome no papel. Não preciso de papel, Sofia disse. Eu tenho garra, o cachorro rosnou. Mais um passo e o homem poderia ter testado a sorte. Mas então uma segunda batida ecoou atrás deles, na porta dos fundos. Os olhos de Sofia se arregalaram. Joãozão se virou. Mais um homem, um quarto.
depois um quinto. Eles não estavam apenas procurando, estavam caçando. Os próximos momentos se borraram. Joãozão se moveu rápido, pegando o rifle da parede. Sofia pegou Alice no andar de cima. O cachorro latiu uma vez, depois se lançou para fora da porta da frente e nas pernas do homem mais alto. O caos irrompeu. Tiros, gritos, madeira estilhaçando. Sofia correu para o porão, Alice apertada contra o peito. Joãozão segurou a frente, atirando da varanda, depois recuando para dentro, enquanto as janelas se estilhaçavam ao redor dele. Mas eles não fugiram. Eles resistiram. Quando a lei chegou, chamada pelo sinal de fumaça dos vizinhos, a luta havia terminado. 2 homens jaziam mortos, os outros dispersos. Sofia estava do lado de fora da porta do porão, coberta de poeira e sangue. Joãozão estava encostado na viga da varanda, o ombro sangrando, os olhos em chamas. Alice soluçava no pescoço de Sofia, os dedos apertados com tanta força que haviam deixado marcas roxas. O delegado Costa embainhou sua arma. "Vocês estão bem?" "Não", Joãozão disse. "Mas vamos ficar." O padre veio no dia seguinte. Ofereceu orações e planos. As pessoas da cidade trouxeram comida, cobertores, ferramentas para reparos. E Sofia, ela se ergueu mais alta. Quando o inverno se aprofundou e os sinos de Natal tocaram no campanário da igreja, Joãozão levou Sofia e Alice pelo corredor, não como protetor, mas como um homem que havia encontrado algo em que acreditar novamente. E Sofia disse, sim, não por medo, não por necessidade, mas porque ela finalmente acreditou que o amor não precisava vir com dor. A primavera chegou com audácia repentina, derretendo os resquícios de neve que se agarravam a Crossbone como uma velha tristeza. A terra ficou verde quase da noite para o dia, como se até o solo tivesse decidido recomeçar. Bezerros nasceram, cercas foram reparadas, e a cidade falava de novos começos como se lhes fossem devidos após um inverno que quase os havia quebrado a todos. Mas ninguém carregava o peso do renascimento como Sofia Ferreira. O nome parecia estranho em sua língua a princípio. Ela o havia aceitado em silêncio, sem alarde ou alvoroço, dentro da capela, com apenas o padre, a pequena Alice e Joãozão ao lado. O cachorro sentava-se na escada da frente, tão solene quanto qualquer testemunha, sem vestido, sem flores, apenas um voto proferido por duas pessoas que entendiam a dor mais do que a poesia. Sofia nunca esperou ser esposa de novo. Nunca pensou que teria uma filha, não uma que se agarrasse às suas saias e a chamasse de mamãe com uma voz cheia de cura. Mas lá estava ela, cada nascer do sol, envolta no cheiro de café e madeira, com a mão firme de Joãozão em suas costas e o riso de Alice ecoando pelas escadas. Ainda assim, nem toda a ferida se fechou completamente. Havia dias em que Sofia parava no meio de uma tarefa, amassando pão, dobrando roupas, os olhos distantes, a respiração superficial. Joãozão via e não dizia nada, apenas se aproximava, não para tocar, mas para estar perto. Uma presença, uma promessa de que ela não estava sozinha na lembrança. Às vezes ela falava depois, às vezes não. E ele nunca a forçava. Alice também carregava suas cicatrizes. Ela ainda se encolhia com homens que andavam muito alto. Ainda observava as portas como se algo pudesse entrar. Mas ela havia voltado a desenhar. Pequenos desenhos de galinhas e árvores. E uma vez uma casa com 3 bonequinhos de palito de mãos dadas. Foi Sofia quem chorou quando encontrou aquele. Eles o emolduraram e penduraram perto da lareira. Mas a paz nunca é permanente. Não em lugares onde o sangue encharcou o chão. Foi Joãozão quem notou o homem primeiro. Um estranho parado perto da cerca da igreja quando saíam do culto um domingo. Não era incomum. Crossbone havia começado a ver mais movimento agora que o inverno havia passado. Mas aquele homem não parecia alguém de passagem. Ele não falava, apenas observava. Quando Joãozão se virou para ele, o homem inclinou o chapéu, depois desapareceu pelos fundos da igreja. Algo na maneira como ele se movia se instalou inquietamente no peito de Joãozão. Ele não contou a Sofia, ainda não até ter certeza. Naquela noite, ele verificou as trancas novamente. Ficou acordado 1 hora a mais do que o normal, com as botas ainda calçadas, o rifle apoiado por perto. O cachorro, velho mais alerta, andou pela porta da frente. Depois se deitou com um rosnado baixo e inquieto na garganta. Na manhã seguinte, Sofia encontrou marcas na horta, grandes demais para Alice, largas demais para seus próprios pés. Ela chamou Joãozão sem dizer uma palavra, apenas apontou. Ele as olhou e assentiu uma vez. Eles estavam observando. Ela sussurrou. Ele não negou. Alice brincava por perto, alheia. O sol
havia aquecido o chão. E ela perseguia borboletas com um graveto e um riso que fazia Sofia doer de alegria e medo. Naquela tarde, Joãozão foi à cidade sob o pretexto de buscar sementes. Na verdade, ele foi ver o delegado Costa. O delegado ouviu, assentindo lentamente. Descrição: alto, botas limpas, não parecia pertencer. Você acha que ele é um dos que vieram buscar Alice? Pode ser, ou alguém pior. O delegado se levantou. Vou mandar alguém para rondar a propriedade à noite, em silêncio, para não levantar boatos. Agradeço. De volta à fazenda, Sofia tentou continuar como se nada tivesse mudado. Ela pendurava roupas com calma, deliberada, fazia ensopado do zero, lia versículos da Bíblia para Alice antes de dormir, mas seus olhos se moviam demais, vasculhando sombras, verificando janelas. Ela mantinha a espingarda perto, mesmo quando mexia o caldo. 3 dias se passaram. No quarto, o cachorro sumiu. Ele nunca se afastava, nem mesmo à noite. Mas naquela manhã, a varanda estava vazia, sua tigela intocada. Joãozão vasculhou a propriedade. Nenhum sinal, nenhum sangue. Apenas uma ausência tão alta que parecia um trovão. Naquela noite, eles ouviram o sino. Um suave tilintar, metal contra metal. A polia do poço. Joãozão saiu com o rifle. Sofia o seguiu apesar de seus protestos. Eles se esgueiraram juntos até o poço. Lá, amarrado ao poste, estava o cachorro, vivo, amordaçado com um pano, os olhos selvagens mas ilesos. E pendurada na corda da polia, a poucos centímetros da boca de pedra, estava uma nota. Sofia a leu em voz alta com as mãos tremendo. Ela não é sua. Naquela noite, Joãozão levou Alice para o quarto deles, montou um catre. A menina não discutiu, sentindo que algo velho e terrível havia retornado para arranhar sua paz. Sofia a abraçou mais apertado. O delegado dobrou a vigilância. Ninguém viu o homem novamente, mas o medo permaneceu. E então veio a carta, sem carimbo, sem assinatura. Apenas um pedaço de papel deslizado por debaixo da porta da frente ao amanhecer. Sofia a encontrou. Desta vez as palavras eram piores. Você acha que a salvou, mas ela se lembra, e logo você também se lembrará. Ela a deixou cair, as mãos na boca. Joãozão a pegou e leu 2 vezes. Depois a queimou no fogão. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ela sentou-se perto da lareira, os dedos entrelaçados no colo. Joãozão sentou-se ao lado dela, em silêncio. Ela se lembra de algo. Sofia disse. Ela está segura aqui. Ela não está segura em lugar nenhum se isso não parar. Ele olhou para ela. Você quer fugir? Não, ela disse, a voz firme. Eu quero lutar. Alice se mexeu no andar de cima. Um choro suave. Sofia foi até ela, os braços já estendidos. Ela encontrou a menina sentada na cama, os olhos vidrados. Mamãe, ela sussurrou. Ele veio a mim em um sonho de novo. Sofia congelou. Quem, querida? O homem do cinto, o de cabelo branco. Ele costumava me trancar no escuro. Sofia a abraçou, o coração disparado. Alice sussurrou. Ele diz que vai voltar. Joãozão não perdeu tempo. Antes que o sol da manhã tivesse se levantado completamente acima da linha das árvores, ele já havia selado seu cavalo e estava falando em tons baixos e duros com o delegado Costa do lado de fora da delegacia. Sofia esperava perto da venda com Alice apertada contra o quadril, observando o marido com o tipo de intensidade silenciosa que só vinha do amor envolto em medo. Suas mãos nunca deixaram os ombros da criança, nenhuma vez. Ela o descreveu, Joãozão disse ao delegado, a voz áspera de uma noite sem sono. Cabelo branco, um cinto que ele usava para bater nela, a trancava em lugares escuros, e ele tem aparecido nos sonhos dela de novo, igual antes. O delegado Costa se inclinou no corrimão da varanda, os braços cruzados, a mandíbula trabalhando como se estivesse moendo pedra entre os dentes. E agora as notas, o cachorro, a mensagem no poço. Não podemos mais fingir que isso é uma coincidência. Não, não podemos, Joãozão concordou. Preciso saber se alguém passou por aqui recentemente, alguém com um passado ou motivo para assombrar uma criança assim. O delegado se endireitou. Deixe-me verificar os registros da diligência. Há alguns dias, um homem chegou do oeste. Não ficou muito. Casaco limpo, botas polidas, ficava na dele. Pagou tudo em dinheiro. Cabelo branco. Costa assentiu lentamente. Não parecia velho o suficiente para isso, mas sim, branco como a neve. Para onde ele foi? Não disse. Partiu a cavalo rumo ao sul.
Poderia ter dado a volta, embora nunca tenha dado seu nome. Naquela tarde, Sofia e Joãozão reforçaram todas as portas e janelas da fazenda. Tábuas sobre o vidro, trancas testadas e retestadas, armas colocadas estrategicamente ao alcance. Eles moveram o colchão para o centro do quarto para que Alice não ficasse perto de nenhuma janela. O cachorro não havia saído do lado dela desde que fora encontrado, e Sofia não o afastou. Cada vez que ele rosnava baixo, com um rangido ou som distante, ela sentia o calor de seu medo se aproximar de seu coração. Naquela noite, um barulho rompeu a segurança de suas preparações. Começou com um assobio, apenas uma nota longa, constante e alta, como alguém chamando um cachorro. Joãozão se levantou rápido, o rifle já na mão. Sofia pegou Alice, puxou-a para baixo atrás da mesa virada. Eles se transformaram em uma barricada. Então veio a voz, suave, familiar, revestida de algo venenoso. Vim buscar o que é meu. O sangue esvaiu do rosto de Sofia. Joãozão foi até a porta da frente. Você tem uma chance de se virar, ele gritou. Coloque as mãos para o alto e vá embora, ou juro pelo céu, vou enterrá-lo aqui mesmo. Silêncio. Então uma risada, suave, lenta, nauseante. Você a alimentou com mentiras, o homem disse. Mas ela se lembra de mim agora, não é, passarinho? Alice choramingou. Essa é a voz dele. Ele é quem... Ela não terminou. Apenas apertou o rosto no casaco de Sofia e tremeu. O cachorro rosnou, cada músculo de seu corpo velho vivo com alerta. Vou contar até 3, Joãozão avisou. Se eu vir uma sombra se mover, se eu ouvir mais um som seu, acabou. 1, um farfalhar perto da varanda. 2, o tilintar de metal, talvez uma espora, talvez algo pior. 3, um tiro ecoou. Joãozão não hesitou. Ele atirou limpo e certeiro em direção ao barulho. Depois se abaixou para o lado, bem a tempo de evitar uma bala que estilhaçou a moldura da porta ao lado de sua cabeça. O homem não estava sozinho. 2 outros saíram das sombras, rifles em punho, mas Joãozão estava pronto. Esta não era a primeira vez que sua terra era ameaçada, e não seria a última se ele não acabasse com isso ali. Tiros trovejaram pela noite. O cachorro se lançou para a frente, os dentes estalando enquanto um dos homens tentava alcançar a porta da frente. Sofia não gritou. Ela apenas protegeu Alice com todo o corpo e rezou com fervor. Seu sussurro mal audível. Deus, não desta vez. Por favor, este não. Lá fora, Joãozão derrubou um dos atacantes com um tiro certeiro na coxa. O homem gritou e largou sua arma, rastejando para trás na escuridão. O segundo fugiu para as árvores, covarde demais para enfrentar um homem defendendo sua família. Apenas o homem de cabelo branco permaneceu. Ele apareceu com um sorriso esticado em seu rosto pálido. Nenhuma arma sacada, apenas calma e confiança provocadora. Você não sabe o que ela é, ele disse. Mas eu sei, eu a fiz, a domei como um potro, ela tem meu sangue nas veias. Você não passa de um pesadelo que ela superou, Joãozão disse, e apontou o rifle para ele. O homem deu um passo à frente. Atire em mim e você nunca saberá a verdade. Você nunca saberá por que ela chora quando chove, por que ela se encolhe quando alguém levanta a mão. Você nunca saberá o que ela fez. Outro tiro estalou no ar. Ele caiu instantaneamente. Não mais ameaças, não mais sorrisos sarcásticos, apenas silêncio. Joãozão se aproximou lentamente. O homem não estava morto ainda, mas a bala havia rasgado seu ombro e o derrubado no chão. Vou deixar a lei lidar com você, Joãozão murmurou. Porque se dependesse de mim, ele não terminou. O delegado Costa chegou 10 minutos depois com 2 policiais. O atacante sobrevivente foi pego tentando atravessar o córrego. O terceiro, de cabelo branco ensopado em sangue, foi arrastado para a parte de trás da carroça e enviado para a cela mais próxima. Você fez um bom trabalho, o delegado disse a Joãozão. Você protegeu sua família, mas Joãozão não se sentia como um herói. Apenas se sentia cansado, como se tivesse envelhecido uma década em uma única noite. Sofia observou a carroça se afastar, sua mão repousando suavemente nas costas de Alice. A menina não havia falado desde os tiros. Naquela noite, ela se encolheu ao lado de Sofia, os dedos agarrados à camisola. Mamãe, ela sussurrou. Ele disse algo antes do tiroteio. O que ele disse, querida? Ele disse que já havia deixado algo para trás que não tinha terminado. Sofia não dormiu naquela noite. Ela sentou-se observando o fogo diminuir, perguntando-se o que mais aquele homem havia feito, que cicatrizes ele havia enterrado fundo naquela menininha, que horrores ainda poderiam vir à tona. E então, assim que a primeira luz rompeu o cume leste, Alice sentou-se na cama. Lembro de outra coisa, ela disse. Sofia correu para o lado dela. O que é? Ele não era meu pai. Sofia congelou. O quê? Ele costumava dizer que era, mas mentiu. Eu tive uma mamãe antes dele. Ela tinha cabelo castanho como o seu. Ela cantava para mim à noite. Sofia a abraçou,
as lágrimas queimando. Talvez ela ainda esteja por aí, Alice sussurrou. Sofia não respondeu, apenas beijou a testa dela. Ela está aqui agora, ela disse, no seu coração. As semanas seguintes não passaram como dias comuns. Elas se moveram com o pesado silêncio da cura. Um tipo de quietude lenta e dolorosa, onde cada palavra, cada gesto, parecia um pequeno fio tecendo a vida que todos tentavam reconstruir. Alice nunca mais mencionou o homem de cabelo branco depois daquele amanhecer, nem pelo nome, nem em sonhos. E Sofia nunca a forçou. Algumas verdades se soltavam no seu próprio tempo, e outras era melhor deixar enterradas sob orações e paciência. Mas havia uma leveza agora na voz da menina, algo que não estava lá antes. Era sutil, apenas o mais leve toque quando ela ria, a forma como abraçava o cachorro como se ele fosse mais do que um guardião, mas um pedaço de casa. Sofia havia se tornado sua casa, e Joãozão, ele havia se tornado sua montanha, forte, inabalável, seu lugar firme em um mundo que antes girava rápido demais para sobreviver. Aquele outono trouxe uma calma que nem Sofia nem Joãozão haviam ousado esperar. Não havia mais notas, nem assobios no escuro, apenas ventos de colheita varrendo os campos e o cheiro de cascas de milho secando ao sol. Sofia retomou seu trabalho na cozinha com Alice como sua sombra. A menina ajudava a medir farinha, quebrar vagens e limpar os ovos do galinheiro. Ela começou a cantarolar novamente, músicas suaves que Sofia não reconhecia, provavelmente tecidas de fragmentos de uma canção de ninar que sua verdadeira mãe costumava cantar. Ela não chamou Sofia de mamãe novamente, depois daquela primeira noite. Não imediatamente, mas a forma como a olhava, com confiança, com pertencimento, dizia mais do que qualquer palavra poderia. Então veio a carta. Chegou pelo correio, embrulhada em papel pardo simples, sem remetente, apenas uma única palavra escrita na frente em letra cursiva e caprichada. Alice. Sofia abriu primeiro, as mãos tremendo. Joãozão ao seu lado. Dentro não havia ameaça, nem havia. Apenas uma fotografia antiga, desbotada. Uma mulher com cabelo castanho claro segurando um bebê em um campo de flores silvestres. Alice e um único nome escrito abaixo em cursiva. Maria Flor, sua mãe. Não havia nota, nenhuma explicação, mas Sofia sentiu em seus ossos. Alguém lá fora havia encontrado um pedaço do quebra-cabeça e o enviou a eles, não para despertar dor, mas para completar a história. O vento sussurrava pelos campos e em algum lugar profundo eles sabiam. O que antes estava quebrado havia sido remendado, não apagado, mas tornado belo em sua cura. O passado havia esculpido cicatrizes profundas, mas o amor as preencheu todas com ouro. 1 ano se passou. Então, Alice cresceu. Ela se dedicou aos livros como raízes à água e amava cavalos com uma gentileza sagrada que Sofia nunca havia visto em uma criança. Joãozão a ensinou a cavalgar, Sofia a ensinou a assar, e juntos eles a ensinaram que nem toda sombra termina em medo. Então veio a primavera do 3º ano, uma batida na porta, não frenética, não ameaçadora, apenas quieta, cautelosa. Sofia abriu com Joãozão ao seu lado. Uma mulher estava ali, mais velha, magra, segurando um recorte de jornal. Meu nome é Tia Clara, ela disse. Eu estava procurando por uma menininha, minha sobrinha. Ela sumiu quando tinha 5 anos. Alice espiou da cozinha. A mulher deixou o papel cair, depois desabou de joelhos. Maria Flor, a menina congelou, depois deu um passo à frente. Elas se olharam por um longo tempo, e Sofia soube pela forma como os olhos da menina se encheram sem piscar, pela forma como suas mãos tremiam, que aquilo era a verdade. Não o tipo de verdade que destrói uma vida, mas o tipo que a costura de novo. Tia Clara ficou 1 semana, tempo suficiente para contar a história da mãe de Alice, sua própria irmã, que morreu de febre, e do homem que havia levado a criança sob o pretexto de cuidar dela. Tempo suficiente para saber que Alice estava segura agora, que era amada. Quando ela partiu, o fez com paz no coração, e Alice permaneceu onde pertencia. Não porque Sofia e Joãozão a haviam reivindicado, mas porque o amor a havia reivindicado. Porque família nem sempre nasce. Às vezes é encontrada. Às vezes chega em um cavalo quebrado, ou no escuro, ou na beira da dor. E às vezes ela te chama de mamãe, antes mesmo de saber seu nome. A primavera havia chegado novamente à fazenda, gentil e dourada, como uma promessa sussurrada em vez de gritada. O vento não parecia mais áspero ou ameaçador. Carregava o cheiro de flores silvestres e terra arada, e em algum lugar além da colina mais próxima,
cima, pássaros haviam retornado para fazer ninhos sob os beirais da pequena capela. O tempo havia passado de uma forma que ninguém notou, até que se envolveu em torno de todos como uma manta quente. As arestas afiadas da dor e do medo haviam suavizado, mas a memória permaneceu, não como uma ferida, mas como um marcador sagrado, um lembrete de onde eles estiveram e o quão longe a graça os havia trazido. Maria Flor Ferreira acabara de completar 10 anos. Sofia estava na beira dos canteiros da horta com um prato de torta na mão e terra na saia. Ela observava a menina perseguir uma galinha desgarrada com uma mão enquanto segurava um livro sob o outro braço. A galinha escapou para a grama alta, mas Maria Flor não se irritou. Ela se sentou, abriu o livro e começou a ler em voz alta para si mesma, os lábios formando cada palavra com reverência. Sofia sorriu e limpou as mãos no avental. "Você leu esses 5 vezes esta semana", ela chamou. Maria Flor não olhou para cima. "Fica melhor a cada vez." Joãozão apareceu com uma sela sobre um ombro e um martelo no outro. Ele estava consertando o portão leste novamente, embora Sofia suspeitasse que ele apenas gostava de fingir que estava mais ocupado do que realmente estava. Ele inclinou o chapéu para a filha, depois para a esposa. "Ela está lidando com palavras de novo ou com galinhas?" "Com os dois, parece. Eu apostei na galinha." Sofia riu e se virou para a casa. A varanda tinha novos corrimãos agora, uma nova camada de tinta branca. Havia novas cortinas na janela que Maria Flor havia reivindicado como sua. Por dentro, ela havia pendurado desenhos infantis, selvagens, cheios de animais e girassóis e grandes céus azuis. Um mostrava um homem com uma barba grisalha segurando a mão de uma menininha. Outro tinha uma mulher com uma torta em uma mão e um cão pastor na outra. O último tinha 3 pessoas ao redor de uma mesa de jantar, todas sorrindo, todas desenhadas com corações. Eles eram família, não apenas no papel ou na lei, não por algum tribunal ou linhagem, mas pelo fogo, pela sobrevivência, pelo amor. À noite, Maria Flor não acordava mais suada, não havia mais choros abafados sob os cobertores. E embora ela nem sempre falasse sobre o que havia acontecido antes de Sofia a encontrar no celeiro, às vezes falava, baixinho, pensativa, como se a dor tivesse mudado de forma. Não havia sumido, mas estava diferente, gerenciável. Uma tarde, enquanto Sofia dobrava a roupa, Maria Flor sentou-se ao lado dela e perguntou suavemente: "Deus me enviou para você ou ele enviou você para mim?" Sofia olhou para cima, as mãos paradas em uma camisa. "Talvez os dois. Talvez fôssemos a resposta uma da outra." Maria Flor assentiu lentamente, satisfeita com isso. Então ela estendeu a mão para o lençol que Sofia estava dobrando e ajudou a alisá-lo. Na cidade, a notícia sobre a menina já havia se espalhado, sobre o papel do delegado em resgatá-la, sobre a casa queimada, os nomes perdidos, os sussurros de um homem que ninguém mais via. Mas a fofoca perdia força quando o final era bom. E neste caso, a cidade havia encontrado novas histórias para contar sobre a menina que aprendeu a cavalgar mais rápido que a maioria dos meninos, que uma vez leu 3 livros em uma semana, que sempre trazia maçãs assadas para a esposa do padre quando o marido adoecia. Maria Flor havia se tornado a luz silenciosa da cidade. Um pequeno milagre, e milagres tinham o poder de amolecer até os corações mais duros. Então uma carta mudou tudo novamente. Chegou embrulhada em papel pardo simples, sem remetente, apenas uma única palavra escrita na frente em letra cursiva e caprichada: Alice. Sofia a abriu primeiro, as mãos tremendo. Joãozão ao seu lado. Dentro não havia ameaça, nem aviso. Apenas uma fotografia, antiga, desbotada. Uma mulher com cabelo castanho claro segurando um bebê em um campo de flores silvestres. Alice e um único nome escrito abaixo em cursiva: Maria Flor, sua mãe. Não havia nota, nenhuma explicação, mas Sofia sentiu em seus ossos. Alguém lá fora havia encontrado um pedaço do quebra-cabeça e o enviou a eles, não para despertar dor, mas para completar a história. O vento sussurrava pelos campos, e em algum lugar profundo eles sabiam. O que antes estava quebrado havia sido remendado, não apagado, mas tornado belo em sua cura. O passado havia esculpido cicatrizes profundas, mas o amor preencheu cada uma delas com ouro.